Uma boa noite, amados irmãos, a paz seja convosco. Vamos dar continuidade hoje então, depois de alguns dias parado aqui com a nossa leitura, livro de Ezequiel, capítulo 33. Mas antes da gente iniciar na leitura, eu já orei para Deus abençoar esse momento. Vamos ter um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Pois só Ele é digno. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ó filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a sua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Oh, não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
te honrar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse louvor que eu vou louvar agora, ele é muito forte, né? Teu sangue. Esse é um louvor que fala do sangue de Jesus que nos lava dos nossos pecados. Às vezes a gente, quando está no pecado e o inimigo, como ele é acusador, ele nos afasta ainda mais de Deus porque nos faz pensar que Jesus não vai mais nos aceitar. Ele nos faz pensar que não somos mais filhos de Deus, que não tem mais solução, não tem mais salvação para nós, porque tanto pecamos, né? Mas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, lá na cruz, pagou pelos nossos pecados. Não estou dizendo que você tenha que pecar sabendo disso, mas estou dizendo que você pode sim voltar para Jesus, que Ele te ama e o seu sangue te lava dos pecados. Não deixa Satanás te afastar de Deus porque você está pecando. Se achegue a Deus para que você não peque mais. Aleluia, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mais alto que a neve serei. Alto mais que a neve, alto mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Bom, vou louvar mais um louvor. Deixa eu só desligar a notificação aqui. Para não atrapalhar. Se eu vou faz dia que eu não toco, talvez eu possa errar algumas notas aqui, mas vamos lá. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi os seus gemidos. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Não se desespere, Deus está no controle. Espere em Deus. Aleluia, Jesus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo.
precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus, vai passar. Aleluia, glórias a Deus. Como é bom poder louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo você que está chegando aí. Leonardo Dias, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. A nossa irmã Lourdes, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Vamos dar início então na nossa leitura. Ezequiel capítulo 33. Se você quiser acompanhar e tiver uma Bíblia em mãos para ler conosco, tome a sua Bíblia. É importante a gente buscar a Deus e buscar também na palavra de Deus, que nos ensina o caminho em que devemos andar, né? A Bíblia nos ensina várias formas de viver, e todas elas que é ensinada aqui agrada a Deus, né? Porque quando a gente não ouve aquela palavra deliciosa, mas ouve aquela que exorta sobre o pecado, sobre abandonar, sobre não fazer, você vai ter direção e não vai viver daquela forma. Então você estará agradando a Deus. Amém? Capítulo 33 de Ezequiel. O ofício do verdadeiro profeta nos diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vir a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as vossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel?
Tu, pois, filho do homem, dize-lhe aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter de seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Que todos os seus pecados que cometeu não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor? Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua presunção. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue, porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do teu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a sabedoria do seu poder. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por causa de todas as abominações que cometeram. Quando a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca,
mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange. Porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém? Meus irmãos, que palavra forte, né? Que palavra forte. Porque aqui é bem claro que Deus manda dizer a esse povo, né? Ali sobre aquele que, assim como diz no livro de Marcos, eu acho, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Ali Deus está falando uma ordem para que a gente possa pregar o evangelho de Deus. Todo aquele que conhece a palavra, não é somente os pastores não que podem pregar. Você, conhecedor, também pode pregar no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas ruas, para o seu vizinho, para os seus amigos, que Deus salva, que Deus liberta, que Ele está vindo e quer salvar a alma dessas pessoas. Aqui Deus está dizendo que vai cobrar estas almas daqueles que, possivelmente profetas, que não anunciam corretamente aquilo que Deus coloca no coração deles, que escondem, né, para eles aquilo que Deus manda lhes dizer. Deus está abrindo os olhos dessas pessoas, né, que quando Deus profetiza algo, quando Deus manda dizer algo, é para que eles vão lá e digam. Se essa pessoa não se converter, se essa pessoa não obedecer o que Deus vem a dizer, esta alma não será cobrada da pessoa, do profeta, né? Mas essa pessoa vai morrer na sua iniquidade e ela irá se perder. Mas, se o profeta não dizer o que Deus manda dizer e aquela alma morrer na iniquidade, esta alma será cobrada do profeta. Porque Deus mandou dizer, Deus mandou alertar para que essa pessoa pudesse mudar de vida. Mas se ali o profeta dizer exatamente o que Deus mandar e ela obedecer, essa alma será salva. Meus irmãos, não é preciso a gente ser um profeta para pregar a palavra. O ide é para todos nós. Aqui a palavra foi bem clara, né? Mas a gente vê que quantas e quantas almas precisam ouvir a palavra de Deus. Às vezes no nosso trabalho, às vezes vizinhos nossos passando por dificuldade, por doenças que para elas talvez já tenham sido desenganadas do médico. E nós temos o médico dos médicos, o Deus que tudo pode. Ele é imutável, ele pode curar. E imagina só uma vida que está ali sofrendo, desenganada pelo médico, que talvez não seja conhecedora, porque aqui fala do ímpio. O ímpio ele não conhece a palavra de Deus. E você não levar essa palavra até ela, que falar que Jesus cura, mostrar na Bíblia para que ela possa crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa alma pode ser cobrada de ti se você conhece alguém assim. Não lhe custa nada você ir lá e fazer a tua parte. Não lhe custa nada você entregar a palavra somente, se ela vai aceitar ou não, se ela vai obedecer ou não, a palavra de Deus é bem clara. Mas para que não seja cobrada de ti, meu irmão, se você conhece, fala. Envia a mensagem. Prega. Vai lá e fala, olha,
Aqui a palavra de Deus nos diz que esse Deus que eu conheço, esse Deus que eu sigo, que eu sirvo, não há nada impossível para ele. Ele pode curar, ele pode abrir portas. Você está passando uma dificuldade que para você é impossível, mas para o meu Deus não é. Eu estou falando para você desse Deus porque se você aceitá-lo como o único suficiente Salvador, você pode ser salvo. Você pode ser curado. Esta enfermidade vai passar, Deus vai te curar. Ou ainda que você morra nela, você não vai perder a sua alma. Porque às vezes, meus irmãos, a gente pensa e vem para o Evangelho de Deus, sabendo, é claro, que tudo para Deus é impossível, mas e se Deus não quiser? Né? Ele é Deus, ele vai continuar sendo Deus. A Bíblia nos ensina que tudo tem o seu propósito e seu tempo. E todas as coisas é para a honra e glória de Deus. Eu me lembro da passagem, né? Que me fugiu da memória. Esqueci o nome. Meu Deus. Bom, enfim. Na hora que eu lembrar eu falo. Uma passagem linda aqui que me veio à mente, mas sumiu o nome do personagem da Bíblia aqui. Mas enfim. Quando a gente esconde algo que Deus coloca no nosso coração, a gente guarda para nós, a gente é fácil notar que o Espírito Santo ele nos incomoda. Ele não nos avisa só uma vez para que a gente possa fazer. E o que é fácil da gente entender também é que tudo que vem de Deus nos traz paz. Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco e nos dá clareza daquela mensagem que Deus está entregando para nós, entregar a alguém ou entregar para a igreja, você tem paz. Só que tem diferença entre paz e ansiedade. Às vezes a gente fica ansioso. Aí a gente fala, poxa, eu acho que Deus não quer que eu diga isso. Não, mas ora. É importante que quando Deus fala conosco, a gente orar. É importante a gente orar pedindo para que Deus nos dê direção. Para que não venha a ser entregue do nosso coração a palavra. Para que você, ao invés de trazer fé no coração da pessoa, você mate a fé dela. A palavra de Deus que é dura, que exorta, é diferente da palavra que sai do nosso coração, que é dura, atacando, julgando. Né? Muitas e muitas pessoas julgam o evangelho por causa de pessoas como estas, que vão pregar, que vão anunciar Jesus Cristo e falam de si, falam acusando pessoas, falando do seu pecado, mas não mostrando, não falando que Deus é o Salvador, não entregando a palavra completa. Aí a pessoa fala, poxa, para que eu vou um evangelho desse? Para que eu vou frequentar uma igreja dessa que só me julga, que só me aponta? Nota isso para você ver. Muitas pessoas olham para o evangelho de Cristo, assim como também a igreja dos crentes, que é a que mais entrega a verdade, como pessoas que julgam, porque eles entregam a palavra de qualquer forma e ela é mal interpretada. Eu não vou chegar diretamente numa pessoa falando, olha, você está aí nessa imundície, você está nessa bebedice, você vai para o inferno. Não. Peça a direção de Deus para que Deus coloque a palavra certa no teu coração, para que você fale à luz da Bíblia, assim como diz lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Para que você saiba entregar a palavra. Meu irmão, você está passando por uma dificuldade.
Eu já passei, você pode contar um testemunho, né? Eu já passei por isso, mas o que veio acontecer na minha vida que eu fui liberto? Eu aceitei Jesus. Não foi fácil, mas eu permaneci, eu procurei na Bíblia, eu procurava orar todo dia, buscando a Deus, e o Espírito Santo de Deus foi me enchendo, foi me renovando, foi me lavando, como assim a gente louvou agora há pouco. O sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados. Não fica você pensando que o teu pecado, assim como Satanás te acusa, você vai perecer, não. Aceita Jesus, porque Ele é o Salvador. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, você já está pregando. Você já está entregando o que Deus está colocando no teu coração. Sem atacar a luz da palavra. É importante a gente orar. Porque muitas das vezes, quando Deus entrega a palavra para você, entregar para o teu próximo, Deus está falando primeiro contigo e você não percebe. Às vezes Deus entrega para você uma palavra que você acha que é para o teu próximo. E essa palavra é para você primeiro assimilar, gerar no teu coração o entendimento, através da oração, através da busca no Senhor, para que o Espírito Santo te direcione a pessoa certa, ou se esta já é, se você já tem direção dela, como você entregar. Porque aí não vem de você. A gente tem que ser dependente de Deus para tudo. Ainda mais para entregar a palavra dele. Porque a Bíblia fala que ele vela pela sua palavra. A gente não pode fazer de qualquer forma. Então, quando Deus entrega uma palavra, o que eu devo fazer? Senhor, me dê entendimento dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Me dá sabedoria para pregar, me dá sabedoria para entregar esta palavra, Senhor. Fala comigo. Tira minha ansiedade para quê? Para que você possa ouvir somente a voz de Deus. E esta palavra não seja do seu coração, mas seja fruto do Espírito. Para que não venha sobre ti o peso de uma alma. Porque imagina só, meus irmãos, você buscando a salvação e ter nas costas o peso de uma alma, porque não entregou a palavra, né? É forte. Deus é maravilhoso, mas ele não se deixa escarnecer. A Bíblia nos ensina que após a morte segue-se o juízo, e todos nós vamos ter com Deus. Tudo que fizermos, de bom e de ruim. Então temos que ter direção do nosso Senhor Jesus. Porque a Bíblia nos fala, não sedes apenas ouvintes, sedes também praticantes. Então eu tenho que praticar na minha vida o que Deus me entrega para que eu possa pregar. E você vai viver maravilhas, meu irmão. Deus vai te usar tremendamente. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar grandiosamente. Prosperidade não é somente riqueza de bens materiais. É ter a presença de Deus. É ser dependente dele. Porque ele é dono de tudo. Então, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Não tem como ser mais próspero que isso. Ele é dono do ouro, da prata. Ele tudo criaste para o seu louvor e sua adoração. Então tenha isso em mente. Para que você não ande perdendo almas por aí.
e não perca também a sua salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live para mais pessoas serem alcançadas com essa palavra maravilhosa. Faça parte dessa família. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que as bênçãos do Senhor recaia sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. A paz seja convosco.